aqui, né? Essa parte de substância e matéria, tu conseguiu ver a aula separada. Teve dificuldade nenhuma, não, né? Não, tranquilo. Ok, entender os isótopos, a diferença de substância e mistura, né? Reconhecimento das substâncias simples, diferente de mistura homogênea, heterogênea, né? Uhum. Uma coisa que eu não sei, se eu chegar a falar lá, tu sabe que o granito, ele vai ter três fases, né? Então sempre que você tiver o granito Sim. necessariamente, tem três frases. Então, essa é uma coisa importante de adicionar aqui, né? Que eu acho que eu não disse Você já lá. me disse. Mas eu te disse, acho que foi em uma outra monitoria, não foi? Tem três Foi. fases, Mas por nesse quanto quesito assim eu já eu sei. sabia. Beleza. Então, o que acontece? Curvas de aquecimento, tu não tem dificuldade não, né? Tu lembra os quatro tipos? Aham. Beleza. Azeotópica. Aí, beleza. Mistura comum. Aí na mistura Na pura. comum, tem a substância pura, mistura comum, mistura eutética e azeotrópica. Ética. Mas tu sabe que a Isso. mistura é mistura homogênea do tipo eutética, né? E, beleza. Entendi. Porque, tipo assim, dentro da mistura homogênea vai ter tanto a eutética como também a azeotrópica. Porque tem algumas questões que Uhum. colocam e outras questões que não colocam o nome da homogênea. É interessante saber isso, que é uma subdivisão. Aí essa parte aqui tu lembra, né? A eutética, o ponto de fusão é constante e o de ebulição variável. Essa Eu parte tu realmente decorei sabe assim. mesmo, né? Sei. Eutética, ebulição. Variável, né? Entendi. É. Eu pensava assim, eutética, eu sempre em primeiro lugar, constante. Entende? Eu ficava pensando assim. É mais Beleza. difícil, mas um pouquinho de amor próprio na vida. É, com certeza. Bem narciso. Mas, ó, antes eu queria iniciar alguma coisinha contigo de leis ponderais. Já ouviu falar? Já. Vi até uma videoaula, só que conceito ainda não. Não pegou 100%, né? É. Mas pronto. A gente vai ver um pouquinho leis ponderais. Agora que, tipo, tem que ter um nível de atenção, assim, enorme, viu? Assim, perigo. Ok. Por quê? Basicamente, essas leis aqui vão servir a base toda de estequiometria. Então, quando tu for estudar estequiometria, tu vai ter duas realidades. Uma que tu gosta e para tu é um conteúdo de boa, ou seja, uma que tu ama estequiometria e tu é mega feliz, ou uma que tu vai ser a tristeza do divertidamente. Entende? Então isso vai variar. Uhum. O que geralmente varia? É basicamente essa parte aqui de atomística que alguns alunos pegam e outros alunos não pegam. Então é muito interessante começar com isso. Então a parte mais importante é saber a lei da conservação das massas. É aquela famosa: na natureza, nada se Nada cria, começou. nada se Uhum. perde, tudo se transforma. É o grande Lavoisier. Então a gente tem que saber o Sim. basiquinho sobre ele. Então, primeira coisa, quando tu vê uma reação dessa, essa aqui é uma reação reversível. Não necessariamente tem que ser reversível, eu só botei aqui porque foi da figura mesmo, mas é bom que a gente já introduz um conceito para quando tu for ver equilíbrio químico. Então, o que acontece? Reversível por quê? Porque ela acontece tanto da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Mas tu tá vendo que aqui tem uma setinha, né? Aí Sim. antes da setinha, a gente vai chamar de reagentes, beleza? Uhum. E depois da setinha vai ter os produtos. Produtos. E a gente chama a reação direta dos reagentes para os produtos, da esquerda para a direita. E a reação Hum. inversa é da direita para a esquerda, dos produtos em direção aos reagentes. Beleza? É bom tu Sim. pegar isso aqui, porque quando tu for estudar equilíbrio químico, é importante saber, beleza? Uma coisa para tu, se quiser adicionar aí, é uma reação tá em equilíbrio químico quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Adiciona isso e vai memorizando, sabe, Laís? Isso se chama o quê? Transformar um C2 em C1, num tipo de erro. É você aprender o básico. Talvez tu não entenda agora o que eu estou querendo dizer,
Ah, equilíbrio químico é quando a reação direta é igual à reação inversa, mas anote em algum canto e vai repetindo. Pode não fazer sentido agora, mas quando tu começar a estudar equilíbrio químico, que é o último conteúdo, vai dar uma ajudinha grande saber disso, beleza? Uhum. Mas vamos agora para a partezinha do Lavoisier. O que Lavoisier ele vai mostrar para a gente? Ele vai mostrar uma certa noção que a massa dos reagentes sempre Do vai produto. ser igual à A massa massa do produto. do produto. Então, massa do reagente é igual à massa do produto. Mas isso aqui é só em uma certa condição. Sabe qual é? Em sistema fechado. Perfeito. Então, isso só vale em um sistema fechado. Então, se você abrir o sistema, já era. Não serve essa lei. Não é que ela assim não funcione, que vá se criar ou se perder algo na natureza, mas porque os compostos podem escapar. Então, por exemplo, se eu tenho 20 gramas de A e 10 gramas de B, e eu tenho 18 gramas de C, quantas gramas de D eu vou ter aqui? 12. 12. Então, isso aqui é simples, né? Por quê? A Uhum. quantidade dos reagentes tem que ser igual a 30, já que é a soma. 20 mais 10 vai ser 30, beleza? 30 gramas. Então aqui se tem 18, 18 mais quanto para dar 30? Vai ser o 12. Esse pedaço assim tu sabe, é ok, né? Perfeito. Então o que Sim. acontece? Eu vou tentar mostrar aqui para tu umas etapazinhas aqui que dá para dar um norte, beleza? Então aqui é uma vela. Se eu falar que aqui tem a massa A da vela e aqui tem a massa B da vela, beleza? Desse sistema. Tu acha que a massa A da vela passou uns 15 minutos e ela começou a derreter? A massa A é menor, maior ou igual à massa B? Igual. Por quê? Assim, eu penso na vela, né, porque a vela vai derreter, mas o produto ela não vai evaporar não, a massa não vai evaporar. Vamos pensar. A vela ela é composta de parafina. Quando está acontecendo essa Uhum. combustão aqui, ela vai liberar CO2 e água. Sim. E o CO2 no estado gasoso. Eu, por acaso, falei para tu que o sistema estava fechado? Não. Então, o que que vai acontecer É. com esse CO2 que está sendo liberado aqui? Se o sistema está aberto, ele vai sair. Vai sair. E por que isso? Porque o CO2 está no estado gasoso. Então, Gasoso. a massa dessa vela aqui, ela vai ser reduzida. Então, a massa de A vai ser maior que a massa de B. Eu entendi Sim, que tu caiu aí só por conta da pegadinha, porque eu não especifiquei se o sistema era fechado ou aberto. Mas é isso. Enquanto não falou que o sistema é fechado, então não posso comprovar nada. Beleza? sim. Aí agora, se eu pego e eu tampo esse sistema, ou seja, eu prendo ele em um sistema fechado agora, a massa de A vai ser maior, menor ou igual à massa de B? Vai ser igual. Igual. Por quê? Pode ser realmente que a quantidade de parafina aqui diminua, vai formar CO2. Mas esse CO2 ele ainda vai ficar preso dentro do sistema. Então a massa dele aqui vai estar contando na balança que tiver embaixo. Então por isso a gente fala que aqui a massa é igual, porque o sistema é fechado. Até aí tu tá pegando? Sim. Essa Então parte é vamos ver mais aqui. tranquila, do conceito. Beleza. É porque aqui é uma partezinha ainda ok. Vai piorar um pouquinho depois. Bora ver aqui. Lei da conservação das massas ainda. Isso aqui é um aço. Sabe do que o aço é feito? Hum, ferro, hum, oxigênio, Opa, o aço em si é feito de ferro e carbono, beleza? carbono. Ah, Aí o que acontece? Tu tá vendo que esse ferro aqui ele tá pegando fogo? sim. Tu acha aqui o sistema tá aberto ou tá fechado? Aberto. A lei de Lavoisier vai valer? Não.
Tu tá vendo que tem uma balança aqui embaixo, né? É. Tu acha que aqui vai aumentar, vai diminuir ou vai ficar igual a massa? E diminuir. Errado. Sério? O que acontece? Tá vendo isso aqui é um ferro? Quando pegar algum material que seja um metal, ele vai reagir com oxigênio. E nisso ele vai formar alguns compostos, tipo Fe2O3, óxidos de ferro. Então tu concorda que agora o oxigênio que estava aqui fora, ele vai entrar dentro de uma molécula e ficar uma molécula junta com ferro? Sim. Então o oxigênio que estava aqui no ar, ele vai se associar com essa molécula e vai formar uma molécula mais pesada. Então a massa aqui vai aumentar. Tá dando para tu No pegar ou tá caso, confuso? seria em componentes que têm aço ou ligas metálicas ou É, alguma coisa assim? é o que tiver metal, entende? Mas geralmente as Hum. questões caem ferro, entende? Tipo, se é com cálcio, vai formar óxido de cálcio. Entende? Então, se tiver algum metal, aí provavelmente vai aumentar a massa. Beleza? Ah, a massa aumenta. Eu tô anotando aqui. É. Porque o oxigênio, ele vai se associar junto com o ferro. Não tem aquelas ferrugens? Isso aqui é a famosa ferrugem. Sim. Quando o ferro oxida, ele vai incorporar o oxigênio e vai formar uma crosta. Tu já viu isso? Uhum. Aí o que acontece? Essa crosta na ferrugem, ela vai pegar e vai aumentar a massa. Então, quando tiver ferrugem, também aumenta a massa. Beleza? Então, no caso, se eu tirar a ferrugem do metal, o meu metal ainda vai estar com a mesma massa, tirando esse excesso, essa crosta? Não, por quê? Porque o ferro Hum, que estava no metal, ele se incorporou para formar a ferrugem, por exemplo, entende? Aí, sim. se você retirar a ferrugem, na ferrugem vai ter tanto ferro, por isso ferrugem, como oxigênio. Então, vai diminuir a massa, porque antigamente só tinha ferro. E o ferro, que vai sair o ferro e sai o oxigênio, mas também sai um pedaço do ferro, entende? Aham, Porque se a entendi. ferrugem fosse feita só de oxigênio, aí continuava a mesma massa, entende? Uhum. Deu para pegar? Sim, Aí pronto. Agora eu queria fazer aqui essa questão contigo. Mas assim, eu não quero que você responda as alternativas, porque aqui é mais matemática, sabe? Aí vai gastar mais tempo, beleza? sim. Você Eu quero que poderia você dar um tente zoom? aplicar a lei de Lavoisier aqui. Usando a lei de Lavoisier, eu quero que você me diga o valor de x, de y e de z. Poderia dar um zoom um pouco? Posso? Tá dando aqui para tu ver? Agora sim. X é 4,4, Y Perfeito. é 28 e Z é 100. Beleza. Então é um conteúdo aqui que tá de boa para tu, né? Sim. Então o que acontece? Porque aqui vai ser o carbonato de cálcio, que vai ser o produto, beleza? Pelo que tu leu lá. Então quando chega Uhum. aqui, o óxido de cálcio é aqui, o óxido de cálcio, calvígene, reage com o dióxido de carbono, que vai ser aqui, produzindo, então vai fazer com o produto carbonato de cálcio. Então a equação aqui vai ser CaO mais CO2 formando Mais CO3. CaCO3. Então, isso aqui é o produto. Isso aqui são os reagentes. Então, a massa aqui dos reagentes tem que ser sempre igual à massa dos produtos. Então, se aqui no produto tem 10, aqui nos reagentes tem que ter 10 também. Então, se aqui é 5,6, aqui fica 4,4.
Se aqui é 50, aqui tem que ter 50 também. Então fica 28 e 22. E aqui 56 mais 44, 100. Então tu conseguiu achar. Aí aqui era chatinho porque você tinha que testar, você entendeu? Aí pra gente não gastar tempo, aí eu só vou pra resposta certa. Vai ficar 56 aqui dividido por y, que vai ser 28, beleza? Vezes 22 sobre 44 igual a 1. Aí, aqui eu corto, vai ficar 1 sobre 2, beleza? E aqui eu Uhum. corto, vai ficar 2 sobre 1. Então vai ficar 2 vezes 1 sobre 1 sobre 2, igual a 1. Aqui eu corto, 1 é igual a 1. Esse pedaço tu entendeu? Eu teve dificuldade nos cortes. Entendi. Tá ok mesmo o corte pra tu, né? Sim. Porque a gente já tinha O trabalhado que nas eu outras. o que eu não entendi foi tipo assim, ele tá pedindo para eu montar uma equação sobre Não, é porque ele quis complicar, entende? É porque essa questão aqui é do Cefet, aí, Minas Gerais. Aí o que acontece? Antes de ele só perguntar o valor de x, y e z, ele mandou você ver se essas propriedades são iguais. Porque, por exemplo, ele botou aqui, y dividido por x é igual a 5. Só que se você pegar y vai ser 28 dividido por 4,4, isso aqui não vai ser igual a 5, vai ser um valor diferente de 5, entende? entendi. Ele Aí não pode colocou estar tipo certo. para ir testando, tem É, que ir para você testando as possibilidades. basicamente você perder tempo, entende? Uhum. Aí, tipo isso, porque aqui não tem nada de química, aqui é matemática, entendeu? Só botar nas equações. Aí você vai fazendo as divisões. Porque, tipo assim, ó, se aqui fosse 5, 5 vezes 5 dava 25. Então, com certeza, esse número aqui vai ser maior do que 5, entende? Tu pegou isso ou bugou? Entendi. Entendeu, né? Então, essa questão é bem de boa. É super, super leve. Agora, vamos testar essa daqui. Essa aqui é mais contextualizada. Hum. Colocando as alternativas. Pronto. Essa aqui só teve que ser separado porque era grandezinha. Se quiser Letra que eu. B. Qual? A letra B? Letra B? Não, tu disse qual? Letra B. Vamos ver. Espera aí, deixa eu calma. É que eu só li até a B, para mim. Eu botei aqui só pra dar uma ajudinha, beleza? Pronto. É letra B. Pronto. Quer que eu te mostre uma coisa? Hum. Falta de atenção leva a erro. Vamos ler. Tá errado? Tá. Ó. Imagine que em uma balança de pratos, conforme mostra a figura 1, no recipiente 1 e 2, foram colocadas quantidades iguais de um mesmo sólido, palha de ferro ou carvão. Então o que acontece? Ou você bota palha de ferro e palha de ferro, ou você bota carvão e carvão. Quando tu vai para essa letra B, o recipiente continha o carvão e o recipiente 2 continha palha de ferro. Eu posso colocar carvão em um e palha de ferro em outro nessa questão? Nossa, eu nem vi isso. É uma questão de Eu, pegadinha, né? Tipo assim, sim, é, eu com certeza podia colocar se eu quisesse, entende? porque eu associei o quê? O carvão, quando ele vai pegar fogo,
ele, tipo assim, ele vai degradar quase totalmente. O que ele ia descer a balança seria o ferro. Vamos ver. O recipiente um continha o carvão. O recipiente 2 a palha de ferro, né? Uhum. Quando cessada a queima, o recipiente 2 ficou mais pesado, já que na reação ocorreu a incorporação de oxigênio no produto formado. Beleza. É, porque tipo assim, deixa eu ver em qual foi que ele colocou fogo. No 2, No né? recipiente 2. Então, ó, no recipiente 2 teve a queima. Então, nessa aí que tu viu, realmente faz um sentido, ó. Porque, tipo assim, recipiente um continha o carvão aqui, o recipiente 2 a palha de ferro. Quando cessar da queima, quem pegou fogo? O 2. Então, quando fizer isso, vai incorporar o oxigênio. Aí vai ficar mais pesado. Aí vai cair, né? É, mas eu não prestei atenção que e tinha que ser um ou outro. Então é letra C. Então, a gente já descarta a B, É. descarta também a D, beleza? Aí, letra C. O Uhum. sólido contido nos dois recipientes é a palha de ferro. E quando cessada a queima, o recipiente 2 ficou mais pesado, já que ocorreu a incorporação do oxigênio no ar do produto formado. Beleza? Uhum. Aí, letra A. O sólido contido nos dois recipientes é o carvão. E quando cessada a queima, o recipiente 2 ficou mais pesado, pois o carvão reagiu com o oxigênio do ar e transformou-se em CO2. Hum. Tá errado, por quê? O sistema aqui, ele vai ser aberto. Então, quando a gente pensa no sistema aberto, calma que bugou aqui o teclado. Quando a gente pensa no sistema aberto, a gente não vai aplicar a lei de Lavoisier. Então, a gente não pode simplesmente chegar e aplicar esses pontos. Por quê? Quando o carvão pega fogo, aqui, ó, ele vai liberar CO2. E o CO2, como a gente pode ver aqui, é gasoso. Então, quando aqui queimou, o CO2 foi saindo daqui e subindo para cima. Então, consequentemente, a massa do carvão reduziu. Então, isso aqui devia aumentar, subir para cima e não descer. Por isso, eu não posso botar essa alternativa que o 2 está descendo e é carvão. Deu para tu pegar? Eu sim, eu só me atrapalhei com esse ou. Somente, né? Os dois, né? Tem que ser os dois. É, mas eu entendi. Eu já tinha visto essa questão antes, E e caiu de mesmo novo na assim pegadinha, né? foi. É, porque eu já vi esse conteúdo. Na verdade, eu vi essa questão, o professor explicando, e depois eu fui ver a correção. Tô Porque, entendendo. assim, uma das coisas que eu vi é que no Enem, se cair, tipo, essa questão no Enem, todas as figuras, tudo que tiver, tem que ajudar na questão. Eu não tinha prestado atenção nisso aqui também, que você acabou de mostrar, na reação, gerando o produto, lá embaixo. Porque aí também daria para. Essa daqui tu diz, né? É, É porque aqui, ó, ele dá um nortezinho que é gasoso. Aí quando você pensa gasoso, então quer dizer que o CO2 ele vai sair. Porque o sistema é aham. aberto, aí vai diminuir a massa, entende? Você não tem que nem saber o conteúdo em si para responder essa. Se você usar um pouquinho da lógica, da imaginação, você consegue. O problema aqui é a falta de atenção mesmo, sabe? Essa Porque semana, olha, eu tô errando muita, muita coisa. Até em geografia, eu tô errando muito, justamente por isso. tipo assim, tem que começar a ver a questão como se fosse teu inimigo, entende? É um inimigo. Sabe aquele amigo falso que quer te sacanear, sabe? Você tem que ver a questão assim. Você tem que saber que ela a todo momento vai querer te prejudicar. Bota isso na tua cabeça. A questão, Laís, quer te prejudicar. Ela vai querer a todo custo prejudicar. Então tu tem que estar duvidando. Tem que ter assim como é que eu posso dizer? Uma desconfiança enorme. Toda vez que você vê algo, você fica, quantidade iguais de quê? De um mesmo sólido? Como assim? Esse negócio tá estranho, entende? Aí você tem que pensar um pouquinho para conseguir fazer esses pontos. Mas com o tempo, você Uhum, vai pegando maturidade nisso e você vai começar a ver mais ou menos como são que as questões costumam cobrar para sacanear a pessoa, entende? sim.
Aí vai ficando mais no automático. Mas deu para pegar aqui, né? Sim, deu sim. Então agora a gente vai para a lei das proporções fixas, ou a lei de Proust. Tu lembra alguma coisinha dela? Espera aí. Não lembro se é tipo um equilíbrio. É, parecido. É porque a lei de Proust é aquela famosa estequiometria básica. Pronto. Então o que eu te disse de estequiometria é aqui, ó. Uhum, Laís, se tu não aprender isso, tu não anda nunca mais de estequiometria. Tu não sai de estequiometria, não faz nada se não sabe isso. Entende? uhum. Essa lei aqui era a famosa receitinha, é o que você quer fazer. Tu concorda quando tu quer fazer alguma comida? Quando tu foi fazer os teus pães integrais, tu simplesmente lançou os ingredientes ou tu procurou uma receita? A receita. Aí tu concorda com essa receita? Tu questiona a receita ou tu só segue a receita? Ontem eu questionei, aí deu tudo errado. Viu? Viu? Aprendeu, né? Eu já pensando assim. Mas é justamente isso. Então, você não questiona a receita. Se diz assim Uhum. que é 2 gramas de hidrogênio para 16 gramas de oxigênio para formar 18 gramas de água, é isso. Porque a vida é desse jeito. Que quando você for estudar, você vai ver que a massa molar do hidrogênio é um. Aí, como tem dois hidrogênios, aí vai ser 2, beleza? Dois. Do oxigênio, entende? Aí você vai ver nesses pontos. Só que depois a gente vai ver o jeitinho específico de trabalhar isso. Por quê? Porque aqui não está numa reação química. Aqui está mostrando sem o balanceamento, entende? Porque quando a gente vai ver no balanceamento, a gente só está querendo ver o quê? Que para formar uma molécula de água, eu preciso de um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Só que, teoricamente, a gente não encontra o oxigênio sem ser na forma diatômica, que é o O2. Então, a gente não encontra ele separado. Mas a gente vai botar isso aqui só para ser educativo, beleza? Uhum. Então, como é que a gente vai fazendo? Tu concorda que eu estou dizendo que para cada hidrogênio eu vou precisar de 2 gramas de hidrogênio para 16 gramas de oxigênio para formar 18 gramas de água? Sim. Então, isso aqui é a nossa receita. Aí o cara, ele parou para perceber que isso aí era uma proporção fixa. Toda vez que eu ia formar 18 gramas de água, eu precisava da mesma quantidade de oxigênio e da mesma quantidade de hidrogênio. Tipo, eu não podia fazer assim. Ah, vou botar aqui 10 gramas de hidrogênio e 6 gramas de oxigênio. Entende? Sim. Eu não podia fazer isso. Era uma proporção fixa. Era sempre a mesma quantidade de hidrogênio para a mesma quantidade de oxigênio. Então vamos pensar assim: se eu quisesse colocar 4 gramas de hidrogênio, eu ia precisar de quantas gramas de oxigênio? Se fosse fazer agora um pão, 32. 32. Então, tipo assim, tu concorda que isso é constante? Sim. Agora, isso aqui não é o reagente? Uhum. Qual é a massa do reagente? 36. Então, quanto tem que ter no produto? É, 36 o produto, aliás. Eu usei Lavoisier, eu usei Proust. Proust. Ah, ah. Usei Lavoisier. Tu concorda que eu fiz o quê? Qual é a massa dos reagentes? Quase 32. Então a soma é quanto? 36. Então tu Isso. concorda que o que tiver nos reagentes tem que ter nos produtos? De acordo com Sim. Lavoisier? Tu deu uma bugada ou não? Bem sim, porque eu não tô entendendo bem não. Porque no caso, não seria a mesma massa? Justamente, se eu tenho 36 nos reagentes, eu vou ter quantos nos produtos? 36. Nossa, Entendeu? entendi. Então, tipo assim, isso aqui é uma receitinha. Só que eu usei quem para responder? Lavoisier. Eu botei que a massa dos reagentes, que é 4 e 12, tem que ser igual à massa dos produtos, que vai ser 36. Beleza? Uhum. Então, 36. Só que se eu quisesse, eu não precisava usar isso. Eu podia pensar quanto? Eu, quando eu preciso de 2 gramas de água, de hidrogênio,
para se eu usar 4 gramas de hidrogênio, tu concorda que eu usei o dobro? sim, Então, se é fixo, tu concorda que eu preciso do dobro de oxigênio? sim, Então, eu vou formar o dobro de água. Tu concorda? sim. Então, eu respondi agora pro Lavoisier ou pro Proust? Proust. Proust. Porque eu fui fazer como se fosse uma regra de três. Então, tipo assim, bora ver. Agora, se eu tiver usando, como é que eu posso dizer? Deixa eu botar aqui. Se eu quiser usar 10 gramas de hidrogênio, beleza? Eu vou precisar de quantas gramas de oxigênio? Vamos. 80. Pronto, 80. Como é que tu fez isso? Eu multipliquei pela variação, Variou quanto? porque aqui eu estou multiplicando por 5, 2 gramas de oxigênio, de hidrogênio. Perfeito. Então, tipo, tu notou que quando tu sair daqui, tu multiplicou por 5, não foi? Isso, Então, daqui pra cá, tu vai ter que multiplicar por 5 por também. 5. Então, dá 80. Perfeito? Tu sabe alguma Uhum. outra forma de fazer isso? Não. Você pode fazer uma regra de 3. Então, tu pode chamar aqui de x. Aí, tu vai e faz assim, ó. Tá. Aí vai ficar como? 2x igual a 16 vezes 10. 2x é igual a 160. 160 dividido 80. por 2, 80. Deu para pegar? Sim. Então, se você quiser, você faz uma regra de 3 normal. Beleza? Uhum. Até agora tá ok? Sim. Agora eu vou te mostrar algo, Laís, que é muito interessante. Por quê? Isso aí o povo tem muita dificuldade quando tá em estequiometria. Mas antes disso, quanto é de água que vai ter aqui nos produtos? 90. 90, perfeito. Porque a massa dos reagentes, 10 mais 80, tem que dar igual a massa dos produtos, que é 90. Eu vou te fazer uma pergunta. É, Se eu tiver aqui, como é que eu posso ver? Pior que bugou aqui, eu teria que reiniciar o Draboard, mas como está perto. Se eu tiver 100 gramas de hidrogênio Hum. e eu tiver 100 gramas de oxigênio, 100 gramas de hidrogênio, 100 gramas de oxigênio, Hum. eu vou conseguir reagir tudo? Como assim? Ó, vamos fingir. Eu tenho 100 gramas de hidrogênio e eu tenho 100 gramas de oxigênio. Eu vou conseguir reagir tudo isso para formar água? Acho que não. Por que não? Porque sempre é variável, tipo assim, a quantidade. Porque o hidrogênio não teria uma quantidade fixa e o oxigênio também? Perfeito. Tu foi questionar a receita, então. Tu se deu bem? Não. Inclusive foi pro lixo agorinha o que eu fiz. Então, é justamente esse sentido. Porque pensa assim, vamos dizer assim, tu quer formar a farinha de trigo, beleza? Hum. Farinha de trigo e óleo, beleza? Se tu tem que usar 2 xícaras de farinha de trigo para 16 colheres de óleo, beleza? Uhum. Aí tu tem 100 xícaras de farinha de trigo. Tu vai usar 100 xícaras de óleo?
Não, Ou tu vai usar mais? Como é que vai ser isso? Ou melhor, vou deixa eu usar fazer mais. tu vai usar mais. Tu concorda? Calma, se eu fizer Sim. aqui, eu vou pro excesso. Deixa eu ir pro outro lado. Pra ser o mesmo do exemplo que tu tem. Se eu tiver 100 aqui, colheres de óleo. Beleza? Uhum. Aí eu vou te fazer uma pergunta. E tu tem aqui, teoricamente, 100 xícaras de farinha de trigo. Beleza? Vou Hum. botar aqui do lado. Tu vai usar as 100 xícaras? Não. Não. Concorda? Então eu vou botar o Uhum. valor de X. Por quê? Eu quero saber quantas xícaras eu devia usar aqui na farinha de trigo. Beleza? Uhum. Agora eu vou realizar a regra de 3. Vai ficar como? 16x igual a 100 vezes 2, 200. Beleza? 2,5. Aí quando você pegar aqui e fizer o 200 dividido por 16, vai dar 12,5 xícaras de farinha de trigo. Beleza? Então tu concorda Sim. que tu tem 100 xícaras, mas quanto que vai reagir? 12 e Então meio. quer dizer que o que vai acontecer é... O que vai acontecer com a restante? Vai estar em excesso. Então 100 menos 12,5 vai dar 87,5. Então vai ter 12,5 gramas que vão reagir de fato, beleza? E o restante, os 87,5 vão ficar em excesso, então não reage. Porque eu não Uhum. tenho óleo suficiente. Tu não vai ficar botando só farinha de trigo e deixar a farinha de trigo basicamente com um pinguinho de óleo, concorda? Sim. Então é semelhante a isso. Então, qual é que tem, quem está em excesso aqui? A farinha de trigo ou o óleo? Trigo. O que foi que tu disse? O trigo, né? É. Então pronto. Então a gente vai chamar a farinha de trigo de reagente em excesso. Uhum. E o óleo a gente chama de reagente limitante. Deu para tu Beleza. entender? Sim. Bote no seu negocinho assim um brilhozinho no reagente limitante, porque a tua referência sempre vai ser o reagente limitante. Beleza? Uhum. Deu para tu pegar? Deu. Então, teoricamente é isso. Aí deixa eu te fazer um Você tem teste aqui. uma. Ah, beleza. Deixa eu perguntar uma questão, é? Não, eu ia perguntar se tinha aí. Beleza. Eu vou fazer um teste aqui contigo para tu ver aqui. Deixa eu só criar um aqui. É, Me diz que é um reagente em excesso nessa reação e que é o limitante. E entre quais números? Pronto. Você vai usar como referência 8 gramas de hidrogênio e 68 gramas de oxigênio. Mas a minha referência seria como? Seria Aí em você. relação a 2 gramas e 16 gramas? Isso aqui não é a receita, Sim. Ah, tá. então isso Beleza. aqui sempre vai ser esse valor. Isso aqui foi na prática. Quando tu encontrou os teus ingredientes, tu tem 8 gramas de hidrogênio e 68 gramas de oxigênio. Só que eu quero que tente reagir o máximo possível. Beleza? Espera aí, então no meu caso, eu vou fazer minha regra de 3 com o meu produto, não é isso? Não, eu quero que você faça aqui somente olhando para os reagentes e diga qual está em excesso e qual está em limitando. Porque para tu descobrir o produto, tu tem que descobrir primeiro o reagente limitante. Isso eu ainda vou mostrar. O limitante vai ser 8 gramas, Por quê? porque é o dobro de 2. O dobro ou 4 vezes mais? É, 4 vezes mais. Tá, aí como é que eu posso afirmar que é ele que está limitando e não o oxigênio? Porque quando eu vou fazer o mesmo cálculo com oxigênio, ele dá mais.
Então ele é Perfeito. o excesso. Então é justamente isso. Você vai ver aqui a proporção. Eu vou apagar esses do meio Aham, para ficar mais fácil, beleza? aham. Quando você olha assim, você vai perceber. Nossa, tu foi sensacional nisso. Tem muita gente, tem muita dificuldade em entender isso, entende? Então deixa eu puxar aqui para cima. Ó, você tem que entender o quê? Tu olhou aqui pro 2 e tu olhou pro 8. Tu olhou pro 16 e 68. Aí tu percebeu logo de cara que 2 vezes 4 vai dar 8. Concorda? Sim, Aí quando tu viu isso, tu botou aqui um 4. Aí tu pensou, deixa eu fazer o teste com 16. Aí tu viu que 16 vezes 4 dava 64. 18. Aham. Então o que acontece? Antes de 68 vai ser o quê? 64 mais 4. Porque esse 4 aqui, ele tá em excesso. Então ele não vai reagir, concorda? Sim, Então quanto que vai reagir desse 68? 64. 64. Por quê? A gente tem 8 de hidrogênio. Então o oxigênio aqui ele só consegue reagir com 8 gramas de hidrogênio. Se tivesse um pouquinho mais de hidrogênio, aí poderia reagir os outros 4, mas como não tem, então a gente reage somente com 8, beleza? Sim. Aí se eu quiser descobrir a quantidade de água, eu vou fazer como? Vou somar, vou somar. Aí eu somo quem com quem? 8, 8 mais 64. Beleza? Então vai dar 102, correto. Então como é que vai ficar no final? Vai ficar 0 gramas de hidrogênio mais 64. Aí vai formar 72 gramas de água. Sim. Mas vai sobrar 4 gramas de oxigênio. E vai ter zero Uhum. de hidrogênio. Então todo o meu hidrogênio virou água. E 64 gramas do meu oxigênio virou água. E o que restou? 4 gramas. Beleza? Aham. Tá dando pra tu pegar? Sim. Mas se tu fosse montar uma regra de 3, tu montaria com o reagente limitante ou em excesso? Hum, o limitante. Porque é ele que vai reagir todo. Porque tu concorda, se tu É, fizesse uma regra de 3, 16 para 18 e 68 para X, daria vai errado? dar mais. Por Sim. quê? Essas 4 gramas do 68 não reagem. Mas se você montasse com 64, dava certo. Beleza? Aham. Deu para tu pegar, né? Deu. Isso aqui é atomística, assim, mas aí já entrou numa parte aqui de estequiometria, basicamente. Por quê? Porque tu tem uma base em Sim. estequiometria e tem uma base em leis ponderais. Deu pra